Já reparou que a gente passa a vida inteira tentando entender o que é a vida? A gente recebe um manual da nossa família, né, das pessoas que convivem com a gente, onde diz o que é o certo, o que é o errado, e a gente passa a vida inteira tentando fazer com que as coisas caibam nesse manual que a gente recebeu da vida. Só que aí vem as frustrações, né? Porque a gente vê que não funciona, que a gente vai se frustrando, a gente acha que existe um caminho ideal e tentar seguir esse caminho ideal muitas das vezes nos traz muito sofrimento. Eu lembro quando eu era criança, minha família, a maior parte era católica, né? Então eu tive um ensinamento católico de frequentar a igreja e tudo mais, e me foi apresentado esse caminho, né? Como certo, que eu tinha que me casar, que eu tinha que construir uma família, que eu tinha que depois fazer um ensino superior, e vem toda aquela coisa toda, né? O ensino superior, da estabilidade, tem que ser isso aqui. Então, tipo assim, já me trouxeram esse formato ideal para mim desde muito nova, não só para mim, eu acredito que para todos, né? No meu caso, eu tive esse ensinamento católico em parte da minha infância, mas outras pessoas são de outras religiões ou até mesmo religião nenhuma. Mas sempre é trazido pra gente uma ideologia de vida, né? E a gente ainda não desenvolveu a nossa visão de mundo, então a gente se modela a visão de mundo que as pessoas trazem pra gente. Só que com o tempo eu fui vendo que a história que me falavam estava furada. Não a história da religião em si ou nada disso, mas o ponto de vista das pessoas, sabe? Essa coisa de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Com o tempo a gente vai observando que nada mais é do que as pessoas projetando na gente o ideal que elas acreditam. Porque no fundo nem elas seguiram o caminho que elas passam pra gente. Você já reparou? Muitos pais às vezes falam pros filhos, você tem que estudar, mas estudar o quê, né? Às vezes nem eles estudaram também, ou não foram bem financeiramente dentro dos estudos, eles querem que os filhos façam aquilo que eles não fizeram. Eu acredito que no fundo, essas histórias que falam pra gente, nem é por mal, as pessoas acreditam nisso de verdade, sabe? E elas tentam passar pra gente aquilo que elas acreditam, mas que no fundo não funciona nem pra elas. Porque eu pude observar que o que realmente funciona pra gente, a gente alcançar a nossa felicidade, é seguir o nosso próprio caminho, né? É entender quem a gente é e fazer aquilo que é melhor pra gente. Isso não é tão óbvio assim quando a gente tá no início da nossa vida, quando nos falta dinheiro, quando nos falta um relacionamento, né? Porque quando falta essas coisas pra gente, a gente tende a acreditar nas historinhas. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí você fica achando que você não se sente completo, porque você ainda não preencheu aquele checklist que te passaram de estabilidade financeira, de ter uma família, de ter um carro, de ter uma casa. Ah, quando eu alcançar isso aqui vai estar tudo certo, porque essa é a cartilha que me passaram. Só que isso não é real. A gente consegue perceber que isso não é real com as pessoas que já alcançaram essa liberdade toda financeira, né? Você conversar com uma pessoa que é muito rica, não tô falando de alguém que conseguiu comprar a casa própria somente ou comprar um carrinho, uma motinha. Alguém que realmente está bem financeiramente, alguém que não precisa se preocupar com o dinheiro. Conversando com essa pessoa, a gente pode observar que a felicidade ela não está naquele checklist. Carro, da casa, da liberdade financeira, não é só aquilo ali. Tem coisas a mais, porque se fosse assim, todo milionário seria feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem muitas pessoas que, mesmo com o dinheiro, continuam tendo problemas emocionais, problemas de não se sentir bem com quem são e tal. E aí as pessoas começam a entrar em outras ideologias, muitas das vezes espirituais também, ou seguir algum tipo de filosofia, de viajar o mundo atrás de um sentido para a própria vida, né? Porque depois que elas alcançam o checklist, elas veem que não é bem assim, não é bem a forma que falaram para elas, né? Porque muitas pessoas até mesmo alcançam a liberdade financeira fazendo aquilo que não é bom para elas. Elas ficam bem financeiramente em detrimento delas mesmas, da família e tudo mais. Parando para pensar nesse sentido do que é a vida de verdade, o que realmente faz sentido pra gente, né? O que nos falta de verdade, a gente consegue entender que o nosso caminho, ele é individual, ele é intransferível. O conceito de felicidade para mim não é o mesmo para você, porque a felicidade, ela não é um algo externo, é um estado interno de espírito. É um nível de consciência que você alcança, né? O nível de fluxo que muitas pessoas falam, de você se sentir bem com a vida que você leva, com as escolhas que você toma, com o que você tem. E isso é muito diferente de uma pessoa para outra, sabe? Tem pessoas que vão entrar nesse estado de fluxo num bom relacionamento, tendo um filho, ou até mesmo, né, com a vida profissional bem resolvida, bem estruturada. Tem outras pessoas que não, cada um encontra a felicidade à sua maneira. E a gente só vai conseguir entender o que é a vida e o sentido dela quando a gente olha para dentro, quando a gente se entende como pessoa, quando a gente começa a observar quais características mais fortes a gente tem e dentro disso a gente vê o caminho que a gente vai seguir, sabe? Aquela coisa do quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Hoje sou uma pessoa mais criativa, sou uma pessoa mais intelectual, eu sou uma pessoa mais racional e dentro disso todo o resto se manifesta. Como, por
exemplo, o caminho financeiro, né? Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito criativa, o que que eu vou fazer dentro de um escritório? Para que que eu vou gastar 2 anos da minha vida estudando para o concurso público, para me passar numa prova e ficar num ambiente onde a minha criatividade não vai ser exercida? Então, isso com o tempo vai me trazer uma tristeza interna, não vai me fazer bem. E aí, para aturar esse ambiente que não tem nada a ver com quem a pessoa é, tem que tomar um monte de remédio para tentar compensar esse desequilíbrio que vai acontecendo internamente. A gente está num lugar que não é compatível com a gente, está com uma pessoa que não é compatível com a gente. E a felicidade, ela só é alcançada nesse ponto. E é por esse motivo que conselhos não servem de nada. Conselho é uma das coisas mais inúteis que pode existir na humanidade, porque o conselho que eu posso dar para você é algo que serve a mim. O seu estado de fluxo é diferente do meu, né? Então, para mim me sentir bem, eu preciso de uma coisa. Para você se sentir bem, você precisa de outra. E a única forma de você entender o que é bom para você, o que é a vida para você, é você se conhecendo e vendo quais pontos da sua vida precisam ser alinhados com quem você é. Então, tudo parte do ponto da gente entender quem somos, né? Daquela frase muito conhecida da filosofia, né? Conhece a ti mesmo. É a grande dificuldade da vida, né? A gente entender quem a gente é. E quando a gente entende quem a gente é de verdade, não é você entender quem você é na superfície, no sentido assim, eu sou uma pessoa que trabalha em tal lugar, sou pai, sou mãe, sou isso, aquilo. Isso aí é você aqui em cima, agora você mais embaixo, quem você é, qual é a sua essência. Sei que pode parecer algo muito filosófico, longe da realidade, que não vai te trazer resultado financeiro nenhum, mas não é real. É a partir disso que você flui, a partir disso que as coisas acontecem na vida da gente. Porque as pessoas vão trazer o conselho dentro daquilo que faz sentido para elas, da vida delas, dentro das frustrações que elas tiveram. Outra grande mentira que inventaram pra gente dentro desse manual do que é vida é o falso conceito de estabilidade, que você tem que buscar estabilidade, que você tem que ter um relacionamento estável, que você tem que ter um trabalho estável, uma renda estável. Busque isso com todas as suas forças. Isso é a mesma coisa que você correr atrás do vento, porque a estabilidade não existe em nada no universo. Tudo muda o tempo todo e a gente precisa entender esse estado de mudança, né? Não é sobre você buscar o equilíbrio, é sobre você conseguir seguir o fluxo da vida, né? Não ficar resistindo, botando pressão aonde a vida deve fluir, não prender, sabe? Um exemplo de relacionamento, né? Dentro disso que as pessoas acreditam de estabilidade. Tem que buscar um relacionamento que te traga estabilidade, não sei o que lá. A estabilidade é uma coisa insuportável, uma coisa chata, que uma hora se acaba, não existe estabilidade. Se você pega um relacionamento longo, você vai ver que teve altos e baixos naquela relação. Momentos de mais amor, de mais paixão, momentos que aquele casal esfriou, momentos que se aproximaram de novo, porque é assim, é tudo um fluxo. A amizade também é um fluxo, né? Da forma que tem momentos que a gente é mais próximo dos amigos, momentos que não. Tudo é assim na vida, no trabalho também, vai ter momentos que você vai dar o seu melhor no seu trabalho, você vai fluir melhor no trabalho, vai ter momentos que não. Você pegar a vida como um todo, sem olhar recorte dela, mas como um todo, você vê que há altos e baixos em todas as etapas da vida. Então você buscar uma estabilidade, buscar que algo permaneça sempre de forma linear, é uma grande besteira, isso não existe. E tentar acreditar nisso te traz uma frustração muito grande, porque você está acreditando numa coisa que não é real, né? Que em algum momento aquilo pode trazer uma frustração. E dentro disso é importante a gente ter na nossa cabeça esse conceito que as coisas vão mudar depois de um tempo. E entender que a mudança, ela faz parte da vida e se preparar para essas mudanças. Eu não falo nem preparar no sentido externo e tal, mas no sentido interno, se preparar emocionalmente. Porque nada vai ser da mesma forma eternamente. E ter essa flexibilidade mental de entender a mudança das coisas nos traz a liberdade de ter boas escolhas, como, por exemplo, saber a hora certa de sair do trabalho, saber a hora certa de terminar o relacionamento, saber a hora certa de finalizar uma amizade, de finalizar qualquer tipo de ciclo, qualquer tipo de vínculo, porque a gente entende que as coisas mudam, essa coisa de estabilidade realmente não funciona. E por mais que as pessoas martelem muito nessa tecla sobre o caminho certo, né, o caminho que você deve seguir, que for o caminho que ela seguiu, ou o caminho que ela queria ter seguido e não seguiu, e ela quer projetar em você isso, né, para se validar em cima de você e tal, você entender que não existe um caminho certo. Existem várias opções de caminhos que a gente pode escolher. Não existe aquela coisa no sentido de que, é só por aqui e acabou, então se eu não for por outro lugar, não faz sentido. Não, a vida é para ser experimentada. A gente está aqui para vivenciar essa experiência da forma que a gente achar necessário. E é por isso também que a gente não pode se meter na vida dos outros, né? Se meter no livre-arbítrio dos outros, no sentido assim, de querer que a pessoa siga o caminho que a gente quer para ela. Porque cada um pode escolher a experiência de vida que quer ter. E isso pode escolher uma vivência que a gente considera
como algo bom, ou uma vivência que a gente considera negativa. Porque às vezes aquilo que é negativo para mim não é negativo para o outro. Por mais que às vezes o outro escolha um caminho que traga um sofrimento para ele, foi uma escolha que ele teve, então é uma escolha que deve ser respeitada. E isso é uma coisa que as pessoas também não entendem sobre a vida. Elas querem se meter, elas querem resolver a vida do outro. Isso não funciona e não pode funcionar, porque a única coisa possível é a gente escolher o caminho que nós vamos trilhar e caminhar por esse caminho e passar pelas dificuldades desse caminho, né? Agora, resolver a vida do outro, escolher a vida que o outro deve seguir, é uma coisa que gera um sofrimento ao outro, porque a gente vira uma pessoa inconveniente, e também gera um sofrimento pra gente, né? De querer controlar aquilo que não tá no nosso alcance. E quando a gente toma a iniciativa de tomar as rédeas da nossa vida, de escolher o nosso caminho, e ir por ali, sabe? Não importa. Estão falando que tem que fazer isso, mas eu não quero, eu vou por aqui. Estão falando que tem que... Não quero saber, eu vou seguir o meu caminho. A gente entende que o caminho ele é solitário, o crescimento ele é solitário, porque o crescimento ele envolve uma mudança contínua, e essa mudança de vezes é de ambientes físicos e também de pessoas. O crescimento ele requer esse tipo de flexibilidade de você mudar de ambiente. Se você não tem uma cabeça pronta para isso, você acaba se prendendo numa realidade que vai te causar uma dor em algum momento da sua vida, porque é mais confortável ouvir o outro e seguir aquele caminho que o outro tá falando, só para não entrar em atrito, né, com as pessoas. De verdade, eu acredito que a vida é uma experiência muito complexa, sabe? É uma coisa que é só a gente vivendo para saber. Não cabe conselho de ninguém. A gente precisa experienciar a vida e entender que nada vai ser completamente bom ou ruim, sabe? É sempre uma linha muito fina que a gente vai ter que caminhar. E às vezes a gente vai achar que tá fazendo certo, depois vai ver, poxa, poderia ter feito diferente. E essa flexibilidade é o que nos traz alegria no percurso e curtir a caminhada, né? Porque não tem como a gente botar um ponto de chegada. Ah, eu vou ser feliz quando eu alcançar isso e aquilo. Não, é entender que a vida é o processo, né? Então, sentir alegria no processo é muito importante. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido pra você, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.